Olá, hoje eu tenho a satisfação de receber dois queridos amigos, dois gigantes da área de energia, mas nós vamos falar da energia deles, o Lucas Witzler e o Wilson Poit. Wilson, Lucas, obrigado por estar aqui comigo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui batendo esse papo com pessoas tão ilustres, é uma grande honra estar aqui hoje. Veio direto de Bauru? Passei em São Paulo, mas estou sempre lá e cá. Está na ponte aérea. Muito obrigado pelo convite, uma honra também estar aqui. É muita admiração por você, por tudo estar junto com vocês aqui. Ô Wilson, eu vou começar com o Wilson, Lucas, porque esse programa, a nossa audiência é de jovens, isso aqui é um programa que eu falo de devolutiva. Nós temos a obrigação de devolver à sociedade o privilégio que a gente tem da construção que a gente teve até hoje. Alguns podem até imaginar que é fácil, por isso que a gente conta umas historinhas aqui. Então, eu vou começar com o Wilson. Ô, Wilson, como é que é a tua trajetória de sair de um sítio e sem energia e se tornar o senhor da energia no mundo da energia? Olha, é uma longa história. Eu estou com 64 anos, mas eu nasci na zona rural de Oswaldo Cruz, para lá de Bauru, umas 2 horas. Meus pais eram agricultores, meu pai e minha mãe cafeicultores, e morávamos na roça. Estudei o primário todo numa escola rural, andava a pé para ir para a escola, e não tinha luz em casa. Morei numa casa de madeira, sem energia elétrica, e sem energia elétrica, eu falo hoje para os jovens, não é sem Wi-Fi, é sem televisão, sem geladeira, é sem luz mesmo. Então, tivemos valores e princípios muito fortes, porque conversávamos muito em casa à noite, né? O que você fazia era conversar. E a necessidade, a vontade de sair daquela... nunca passei fome, nunca tive dificuldades. Meus pais tinham de tudo no sítio, né? Quem mora na roça tem mandioca, tem galinha, tem ovo, planta, de tudo. Mas tinha muita vontade de estudar. O meu pai, mais recentemente, ele já faleceu, mas ele viu o sucesso da Poit Energia, ele dizia, rapaz, se não fosse uma crise que deu naquela época, o meu sonho para você era comprar um cavalo ou uma égua para você fazer o ginásio em Oswaldo Cruz. Como deu uma geada, que todo mundo que conhece agricultura sabe que uma geada é a pior coisa para o café. Meu pai não tinha dinheiro para pagar o banco, precisou vender o sítio e nós mudamos para Rinópolis. Rinópolis é uma cidadezinha de 10 mil habitantes, perto de Tupã, de Bastos, região oeste do estado. E ali, aos 12 anos, então, todos começaram do zero como empreendedores. E a sorte foi meu pai comerciante, minha mãe cabeleireira no fundo da nossa casa. E eu tive muita sorte junto com meu irmão, porque eles nunca diziam que era impossível comprar aquela bicicleta que eu estava com vontade. Eles diziam, vai trabalhar, vai se virar, ganhar dinheiro. Então, fui sorveteiro, fui consertador de fogão a gás. E depois, graças à minha mãe, pude vir para São Paulo de trem. Quando o trem vinha até Bauru, trocava a bitola e aí chegava até a luz, 12 horas de viagem. O pessoal mistura um pouquinho, né, Lucas? Isso te cortando aqui um pouquinho, mas só porque eu lembro. Há uma mistura hoje, a nossa audiência, eu faço questão até de frisar, uma diferença entre a pobreza e a humildade. E você trazendo a tua história, a gente consegue encontrar a energia na tua vida, né, nesse pedaço. Só concluindo, aí eu acabei estudando aqui em São Paulo, trabalhando e estudando, fiz a FEI, sou engenheiro eletricista pela FEI, mas desde que saí da faculdade sempre quis empreender. Tive 5 empresas diferentes, não só na área de engenharia elétrica, mas também tive sítio de produzir manga, tive loja. E sempre deu certo? Não, eu sou um empreendedor em série que estava sempre tentando novamente. Porque eu nunca quebrei feio. Essa é uma visão que as pessoas têm de que o empreendedor que teve várias atividades, todas elas deram certo. Nunca quebrei feio, mas andei de lado muito tempo. E aos 40 anos eu fui mal atendido por uma locadora de energia, locadora de geradores. Como muita gente às vezes é mal atendido e fala, puxa, eu faço isso melhor do que esse cara. E eu resolvi comprar o primeiro caminhão, o primeiro gerador. E ali começou a história da Poit Energia, que depois cresceu demais. Chegou a ser líder de mercado em energia temporária na América do Sul.
e eu vinha vender 10 anos atrás para o líder essa mundial história aqui em pra- Não, Londres. vamos ouvir essa história. Você viu que a história do empreendedor tem uma naturalidade até para contar, né, Lucas? E conta para gente, Lucas, como é que começa a sua trajetória aí na mesma linha do Poit? Eu vim de uma família de classe média, empreendedora também. O empreendedorismo acho que veio do berço, né? Minha mãe comerciante, meu pai engenheiro eletricista com a empresa dele, a gente vivendo dentro de casa aquela dinâmica do empreendedor, né? As dificuldades, os desafios, né? Tendo todo mundo em casa ajudando, então nas férias ajudava o pai, ajudava a mãe, sempre ali participando da empresa. E aí eu saí do interior de São Paulo, de Bauru, vim estudar aqui na Poli em São Paulo, fazer engenharia elétrica. E aí tive contato com o setor elétrico, né, com esse mercado que é tão fantástico. Trabalhei aqui em São Paulo em algumas empresas, mas eu identifiquei que havia um problema, mais ou menos como o Poit identificou que tinha um problema na prestação de serviço de energia de geradores, né? Eu identifiquei que tinha uma oportunidade no interior do estado de São Paulo. Identifiquei que os grandes consumidores de energia do interior do estado, que é uma região pujante de muito negócio, muita indústria, estavam um pouco abandonados. E aí eu pedi a conta aqui em São Paulo, peguei uma salinha emprestada do meu pai e falei, ó pai, eu vou abrir minha empresa. E aí comecei fazendo de tudo, projeto elétrico, eficiência energética, até que Chegou eu onde chegou. consegui... Você sabe que você contando a tua história, combinando com a do Wilson, a gente percebe que as teses, por exemplo, de cooperativismo, elas têm uma origem mais dentro de casa. Você acabou de dizer do cooperativismo, que é da sua própria família. E citou a participação da sua mãe. Wilson, tem uma passagem aqui que a gente ouve muito nas palestras que você tem feito do papel da sua mãe. Isso foi também um grau de inspiração forte para você. Conta para a gente como é que foi isso. Então, minha mãe é Dona Terezinha de Jesus, está viva, com 87 anos, e ela trabalhava em casa, num cômodo no fundo da casa, isso era muito comum no interior, ela montou um salão de cabeleireira. E minha mãe vinha de trem, comprava produtos aqui em São Paulo, na Tabatinguera, na Galvão Bueno, produtos para ter no salãozinho dela, e ela tinha o dinheiro dela. Eu tenho uma tese que, inclusive, defendi muito no Sebrae, né, que filhos de pais e de mães empreendedoras, principalmente, também são empreendedores. Verdade. Minha mãe me ajudou muito e foi graças a ela que enfrentou um pouco meu pai, que já tinha um comércio, queria que eu ficasse lá na região, não precisava ir para São Paulo estudar. Minha mãe me trouxe de trem, 12 horas de trem de Parapuã, tem uma estação lá perto que chama Parapuã até a Estação da Luz. E como ela vinha sempre na Liberdade comprar produtos para o salão de cabeleireira, ela foi à Rua Tamandaré, no ângulo. Só existia o ângulo latino da Tamandaré naquela época, 1976. Negociou uma bolsa de estudo lá na Raça para mim, um desconto. E eu fiz o cursinho ali, dormi no sofá da casa da minha avó em Santo André durante um ano. Entrei na FEI, em São Bernardo do Campo. E devo muito à minha mãe, sabe? Sou muito agradecido a ela. Tem um fato, inclusive, atual. Minha mãe está com Alzheimer agora, está muito esquecida. E eu posso agradecer a ela todas as semanas. Eu agradeço a minha mãe por ela ter feito isso por mim. Eu conto que essa viagem e essa força que ela me deu mudou a vida de toda a família, porque depois a Poit Energia ficou muito grande, deu tudo muito certo. Todas as vezes ela se emociona, eu me emociono junto com ela. E na próxima semana eu posso contar a história de novo, porque para ela fica... É o lado cheio do copo pequenininho que eu ainda tenho, mas que eu estou aproveitando o exercício da gratidão com a minha mãe, que fez uma grande diferença na minha vida empreendedora. Olha que delícia. E, Lucas, você teve alguma influência por exemplo, além dos seus pais, seus avós, seu avô? Olha, a gente veio de uma família empreendedora, né? Meu avô, bisavô, já empreendiam, já vieram nessa dinâmica de empreender. E que coincidência, eu também saí do interior, né? Fui fazer o ângulo Tamandaré. Eu tinha uma prima que fez o cursinho no ângulo, passou em medicina, e eu estava meio sem saber um pouquinho
o caminho a seguir. Meu pai falou, não, você vai para São Paulo, vai fazer um ano de cursinho, e aí entrei na Poli e dei sequência na carreira, mas foi um passo importante. E eu acho que concordo com o Poit, que a família é o grande alicerce, né, da sociedade, que dá esse primeiro incentivo para o empreendedorismo. Eu lembro, você falou de bicicleta, né? Eu lembro uma vez que eu tinha ali meus 13, 14 anos, em Bauru tinha um pessoal que andava de bicicleta e eu queria uma bicicleta mais cara e tal. Aí minha mãe falou, olha, eu não vou comprar não. Mas ó, minha mãe tinha uma perfumaria, ela separou alguns perfumes e falou, ó, vende e compra a sua bicicleta. E aí eu saí ali vendendo, negociando, fazendo tal, e consegui comprar a bicicleta. Então são esses incentivos, esses desafios faz toda a diferença. Na adolescência, que fazem principalmente. toda a diferença. Na adolescência, você, pelo que você falou, com 12 anos você tem esse... E o clique veio aonde? Quando é que você percebe a mudança para o mundo empreendedor de verdade, aí onde você entra para os negócios do empreendedorismo de energia? Os negócios grandes mesmo, eu tentei várias vezes, vários negócios que não deram certo, mas nunca desisti, sempre quis ter um negócio próprio, começou lá atrás, né, essa vontade, e fui perseverando e aprendendo com os próprios erros e com o erro dos concorrentes, que fica mais barato, né, observando. E foi por causa de ser mal atendido que eu comecei o negócio. Mas depois de começar sozinho, aquele bang-bang em que você faz tudo, vende, compra, fatura, né, naquela salinha que a gente tem no começo, os negócios começam a crescer. E talvez uma das coisas que fizeram a grande diferença depois de se tornar uma grande empresa e ser cobiçada por os fundos de investimento e até no mercado internacional, foi um momento muito difícil, mas muito importante, que os empreendedores têm que entender, que é a hora do desapego. Porque eu era fundador da empresa, a empresa tinha o meu nome, chamava Poit Energia, e me afastar do balcão, né, falando entre aspas, do dia a dia, para gerir outras pessoas melhores do que eu, seja em informática, em vendas, em manutenção, em energia, em logística. Isso foi importante. Então, eu falo que entender a diferença de gestão e propriedade, que não é a mesma coisa. O empreendedor pode ser o proprietário, a família pode ser acionista do negócio, mas não obrigatoriamente ela tem que ser o gestor, tem que ser os melhores gestores. E empresas familiares dão também muito certo. Mas, no meu caso, foi entender que eu poderia ficar mais com os assuntos estratégicos e contratar pessoas boas, delegar bastante, porque afinal de contas a gente tinha filiais em toda a América Latina, e isso foi uma questão de desapego e de governança, né? Criar conselho, começar a auditar o negócio. Mas você tinha orientação, você conversava com algum modelo de empresário, você falava com alguém nessa fase? Eu sempre li muito, sempre gostei de biografias e sempre estudei a trajetória de muitos empresários, né? No meu tempo não tinha os podcasts, era muita leitura. Mas eu tive a sorte de, mais ou menos no ano 2001, que foi o ano do apagão, depois do bug do milênio, que foi no ano 2000, eu ganhei um prêmio e virei empreendedor em Endeavor. Endeavor é uma ONG no Brasil que apoia empreendedores caipiras ou mais simples, que para ganhar escala, pagar imposto direitinho, criar empregos. E aí eu tive acesso a mentorias. Eu comecei a ter alguns mentores que não me davam dinheiro, mas me davam tempo, e me ensinaram como fazer o meu primeiro conselho consultivo, que são aqueles amigos que todo mundo tem, mas talvez não sabe que já tem um conselho, né? E eu comecei a aprender a ouvir muito, colocar em prática rápido, errar rápido para consertar rápido também, quando precisava. Mas, assim, essa parte de ter conselho e começar também a auditar a empresa desde muito cedo, a fazer direito, diferente dos concorrentes, foi o que fez com que ela fosse mais cobiçada e tivesse mais capacidade de crescer. Porque o negócio, quando é muito informal, não cresce ou fica difícil de fazer a gestão à distância. Verdade. Lucas, você no grupo Witzel, você começa já como grupo? Qual foi a orientação? Como é que você chega nesse ponto do empreendedorismo, hoje liderando aí na América Latina com um sucesso extraordinário? Na verdade, acho que todo mundo começa meio que no CPF ali, né?
sozinho, empreendendo naquela dinâmica, aquele desafio. E aí eu fui conseguindo os primeiros clientes, sempre tivemos uma cultura de excelência, de entregar mais do que aquilo que a gente vende, entregar um resultado bastante positivo e aquele boca a boca, os clientes indicando, né? Tiveram vários desafios, o desafio da idade, que eu comecei muito novo, cuidando de um assunto que é extremamente relevante para a indústria, para o cliente, que é a energia elétrica. Então, quando você fala de energia elétrica, todo mundo tem medo de ficar sem, e a gente sempre trouxe algo novo do mercado livre de energia, né, que traz um benefício para o consumidor, redução de custo, mas, ao mesmo tempo, tem uma resistência pela tradição. O consumidor está pagando caro ali, mas ele fala, pô, estou aqui há 50 anos com a minha fábrica, estou pagando caro, mas estou com energia. Chega um menino, Lucas, aqui, com uma formação boa, novas ideias, que quer me levar para um novo ambiente onde eu vou ter mais acesso à energia limpa e renovável, um custo mais competitivo. Mas e aí? Que segurança eu tenho? Então, todos esses desafios eu fui conquistando clientes, sempre performando, entregando um serviço de excelência, e as coisas foram se desenrolando, crescendo. Eu acho que eu tenho uma filosofia, né Poit, que a gente precisa ter cabeça de empresa grande e custo de empresa pequena. É verdade. Então, eu dentro da empresa eu sempre tive essa visão de excelência. Então, vou fazer a minha contabilidade. Eu lembro que no começo comecei lá no Simples Nacional, depois lucro presumido, lucro real. E aí, fomos fazer um plano de contas. Eu falei, vamos pegar as empresas listadas e vamos ver qual é o plano de contas que eles usam e vamos copiar. E aí, são pequenos passos que você vai dando, auditoria de balanço, conselho consultivo, virar uma SA, ter uma governança. Tudo isso são passos que muitas vezes o empreendedor se deixa levar pelo operacional e não consegue preparar a empresa para um passo de... Interessante. Um passo maior, né? O que a gente percebe, Lucas, e o Poit, que vive nesse mundo até mais profundamente, é a experiência de respeitar as contingências do nosso país, das nossas situações, inclusive políticas. E aí eu vou direto aqui em você. Como é que foi você viver uma experiência com 3 prefeitos numa sequência de um trabalho extraordinário? E eu vou pegar aqui e já dou o gancho para você, e você com o Sebrae num eixo, num momento importantíssimo do nosso estado, e com um trabalho gigantesco que você fez. Como é que foi conviver com esses 3 prefeitos? Olha, foi uma experiência diferente, muito rica. Aprendi muito. Logo depois que eu vendi a Poit, que foi um negócio em 26 de março de 2012, na Bolsa de Valores em Londres, eu havia prometido para a família que a vida ia ser mais tranquila, fazer um curso de vinho, viajar mais pelo mundo. Mas logo em seguida eu fui indicado para o prefeito Fernando Haddad, de quem sou amigo até hoje. Havia ganho a eleição aqui em São Paulo e disseram, olha, ele está precisando de gente para ajudar, que não seja da política, está procurando pelo menos uns 2 secretários não políticos. Foi o Marcos Cruz para a Fazenda, eu fui para ser presidente da SP Negócios e depois virei secretário de Turismo durante a Copa do Mundo. Fiquei com ele uns 2 anos e meio, fui surpreendido quando Dória ganhou a eleição, eu fui o único caipira, então fui secretário do Haddad, em seguida do Dória e depois do Bruno Covas. Partidos diferentes, estilos diferentes. Pessoas diferentes. Muita negociação com a Câmara Municipal, porque eu fui secretário de desestatização e parcerias. Então, temos aí um legado da concessão do Pacaembu, concessão do Ibirapuera e dos parques, do AMB recentemente. E lançamos vários projetos, concessão de serviço funerário, rodoviárias urbanas, né, terminais de ônibus urbanos, a Zona Azul, que foi... Então foi um negócio diferente para fazer, que deu frutos. Alguns frutos nós colhemos no próprio governo, outros viraram leis, estão sendo colhidos até hoje. Mas foi uma experiência muito, muito boa. Melhor ainda depois disso, quando eu achei que já estava bom, né? Porque eu falo que eu fui na reunião de condomínio, né? Todo mundo reclama, às vezes, no prédio que mora, mas não vai na reunião de condomínio. Eu achei que eu deveria ajudar, fiquei no governo, então, nessas
3 gestões e depois fui convidado para ser superintendente do Sebrae no estado de São Paulo entre 2018 e 2022, nesse mandato. Foi uma experiência maravilhosa durante a pandemia, ajudar tantos microempreendedores do estado de São Paulo, tanta gente precisando de ajuda, trabalhar em casa, se tornar um microempreendedor individual, aprender a separar o bolso direito do bolso esquerdo, fazer as primeiras continhas, os primeiros planos de negócio. Então, eu encerrei essa fase, acredito que já dei a minha contribuição, agora volto para a área privada e para empreender novas coisas, mas foi muito bom, inclusive trabalhar com 3 pessoas diferentes, das quais eu... Que estão aí, né, Wilson? O que a gente deve ponderar, Lucas, e aí é a vida. Você trabalhar, no caso, 3 prefeitos que são seus amigos, cada um no seu momento. Você veja a mudança. Hoje um é ministro de Estado, infelizmente um deles não está com a gente tem boas memórias, mas aí um outro que volta para o mundo empresarial, e você está colhendo os frutos. Esse legado, eu que transito pelo Higienópolis Pacaembu, eu lembro de você todo dia. Na verdade, eu lembro de você e do Ricardo Sayeg. O escritório dele é na descida Pacaembu, onde foi derrubado lá o tobogã. Então, eu lembro de você. Toda vez que eu passo ali, a gente conversa um pouquinho. E o Sayeg, não sei se você viu, ele pintou. O Cobra fez uma pintura no muro dele, ela ficou sensacional. Então, eu fico muito feliz de ver essa sequência do empreendedorismo. Contar história ainda em tempo das pessoas. Ok, é possível. Como diz Osiris Silva, né? É sim possível, você precisa ter vontade. Mas, Lucas, o Grupo Witzel, qual é o teu core business? Onde é que ele está centrado hoje? Quantos funcionários você tem? Em que estados você está atuando? Como é que está a tua vida hoje no grupo que você formou? Bom, hoje a Wietzler é uma plataforma de soluções energéticas, né? A gente atua na geração de energia limpa e renovável, na comercialização e na prestação de serviços de inteligência para consumidores. Hoje nós atuamos em 25 estados, né? São mais de 120 colaboradores atuando no setor. A gente é uma das 3 maiores gestoras de energia do país. Atendemos mais de 2.000 consumidores no Brasil todo que hoje estão no ambiente de contratação livre, né? Para quem está ouvindo e ainda não sabe, existe uma forma diferente de se contratar energia, que você sai do ambiente tradicional chamado mercado regulado e migra para um ambiente que já tem 20 anos, mas era exclusivo para grandes consumidores de grande porte, e agora vem num processo de abertura. Então, esses consumidores passam a ter o direito de escolha e ter uma competitividade maior na energia elétrica, que é um insumo tão essencial. Então, hoje a Wietzler presta esse serviço no Brasil todo, e a gente vem numa expansão junto com o mercado, né? O Mercado Livre de Energia, nós tivemos no final do ano passado a abertura para todos os consumidores de média tensão. Então, são mais de 160 mil novos consumidores que estão tendo a possibilidade de ter uma redução de quase 30% na sua fatura. Então, o nosso trabalho ele acaba fomentando a indústria, a geração de emprego e renda. Eu gosto sempre de dizer que quando a indústria compra energia mais barata, ela tem um resultado melhor, ela se torna mais competitiva, ela gera emprego, renda, e isso se reverte no desenvolvimento social, no crescimento do nosso país. Então, esse trabalho da Wietzler tem um pouco desse propósito, né? E da competitividade, né? No mundo altamente competitivo. Exatamente. Wilson, eu queria, a gente tem aqui o tema do empreendedorismo, que é central desse programa, mas como você poderia falar conosco sobre a energia antes, com todo esse tempo, a sua experiência, onde você começa, como o Lucas também participa, e a energia do futuro? Hidrogênio, eólica, fotovoltaica. Como é que você está percebendo o futuro da energia no Brasil e no mundo? O Brasil tem uma posição privilegiada já, uma matriz energética limpa, bastante limpa, né? Nós temos, como todo mundo sabe, o maior percentual de hidroeletricidade, mas eólica vem aí com toda a força, solar com toda a força, e daqui a pouco o hidrogênio verde como uma realidade, verde mesmo, né? Porque tem o hidrogênio verde, que é aquele que é produzido com energia solar, eólica, e tem o hidrogênio cinza de outros países que às vezes precisa para eletrólise de energia
térmica, por exemplo, que aí não é tão verde assim. Então eu vejo o Brasil bem posicionado, eu vejo, como o Lucas falou, novas maneiras de se negociar energia, mas principalmente o Brasil com um grande protagonismo, inclusive na exportação. Tudo isso vai ser usado na eletromobilidade, vai ser usado na navegação, nos aviões. Então vem um futuro de uma matriz energética muito mais limpa. E o Brasil já está na frente, tem uma grande campo aí para investimento e muitas oportunidades surgindo aí. Ótimo. Lucas, vamos falar de um desses setores que talvez seja mais conhecido, que estão até nas residências, a fotovoltaica. Como é que está a energia solar? Esse mercado de energia solar hoje no Brasil? O mercado de energia solar ele veio numa crescente muito rápida, né? Nós tivemos aí uma modernização das regras da resolução normativa que trouxe uma facilidade, um benefício para os consumidores, aliado a uma redução de custo também, do custo de implantação, do custo de investimento para os consumidores. E essa junção desses dois pontos fez com que a gente tivesse um crescimento muito acelerado. E o setor elétrico ele tem alguns, eu gosto de dizer, gosto de um conceito que diz que é a descentralização, a descarbonização e a digitalização, né? São três pilares aí que têm norteado a evolução do setor. Quando a gente fala de descentralização, é o consumidor sendo protagonista. Hoje a gente tem até aquele conceito que não é mais consumidor, é prosumidor, é o cara que produz e consome energia. Então, a energia sendo produzida perto de onde está sendo consumida. A descarbonização, né, o consumidor está cada vez mais consciente e esse empoderamento do consumidor é muito positivo, porque quando o consumidor tem o direito de escolha, ele toma decisões corretas. Sem dúvida. Então, hoje, se você perguntar para qualquer um, todo mundo está consciente de que precisamos de uma energia limpa e renovável. Então, a descarbonização, ponto. E a digitalização, né? A tecnologia, sistema de controle, inteligência, preço horário de energia, você sendo protagonista na sua casa, decidindo, olha, eu vou ligar minha máquina de lavar, vou programar ela para ligar de madrugada, porque o horário da energia na madrugada é mais barato do que das 6 às 9 da noite. Então, é o ar-condicionado com um sistema inteligente. Então, todo esse processo de baterias, etc., essa digitalização. Eu acho que é esse o caminho, né Poit? É isso mesmo. Poit, você, no seu livro, tem uma coisa que eu achei bastante interessante, que é o foco na solução. Isso, para a nossa audiência, os jovens, Lucas, às vezes me dá a sensação que o mundo digital, ele não é um mundo honesto, porque, na verdade, você lê uma LMID ou acessa uma informação, você pensa que é simples fazer o processo. Mas a solução para o problema, ela requer uma série de requisitos. Pensar, como é que você trabalhou esse tema aí, foco na solução e não no problema? Olha, todo mundo tem na família, nos vizinhos, nos funcionários. Você conhece, todo mundo conhece alguém que só gosta de falar de problema, de doença, de alguma coisa que está doendo, de quem é o culpado, sabe, do governo. E tem momentos em que, às vezes, até numa reunião dentro da empresa e até nos relacionamentos pessoais, tem hora que você tem que parar e falar, olha, vamos focar na solução ou vamos continuar falando do problema? O que podemos fazer a partir de amanhã cedo de diferente? Vamos fazer uma lista, um to-do aqui, de foco na solução, porque tem gente que passa uma semana, às vezes, fazendo reuniões para falar do problema, para falar dos culpados, para falar de quem vai ser responsabilizado, né? Na Poit tinha a vantagem que a gente trabalhava muito com emergências de energia, e às vezes você chegava numa indústria parada, numa empresa de jornalismo parada, num banco parado, e quando estava aquela reunião complicada ali, todo mundo discutindo, a empresa de manutenção, quem é a concessionária de energia, a gente tinha um treinamento dos vendedores, que a gente entrava na reunião e rapidamente falava, posso falar? Eu sou da Poit Energia, estou aqui para fazer parte da solução e não do problema. Podemos quebrar essa janela aqui, passar os cabos, colocar energia aqui, bota o casamento para acontecer, porque às vezes era um buffet,
Depois a gente resolve semana que vem de quem foi a culpa, como é que isso nunca mais acontece de novo, como é que nós vamos fazer energia. Então isso vale para tudo e foi um grande diferencial nas reuniões nossas, nos negócios que a gente fazia. Era uma mentalidade positiva, otimista, e não adiantava ficar muito tempo... Dava resultado? Dava resultado. Focar na solução e não no problema, e é isso que a gente está precisando hoje em vários setores, é isso que o Lucas faz lá, por isso que faz muito sucesso, é olhar para frente, procurar soluções. Porque se você quiser falar de problema, você fica aí sentado... Mas eu quero explorar um pouco mais você nesse tema, porque o empreendedorismo, com a sua experiência, você que dirigiu o Sebrae, como você encontrou o mercado quando você vai implantar os programas, tantos programas que você implantou, dos jovens, inclusive, no interior, como é que você percebeu a adesão? Foi boa? Como é que foi? Olha, a adesão é muito grande. Como o Lucas contou aqui, eu contei um pouco da minha história mesmo, de gerações diferentes, está faltando hoje disciplinas e ensinamentos de empreendedorismo para os jovens. A pessoa pode ser médico, engenheiro, advogado, dentista, pode ser o que for, mas ele precisa ter uma capacitação empreendedora já no ensino básico. E no Sebrae nós temos aí convênios com prefeituras de todo o estado de São Paulo, e hoje está até pelo Brasil, de jovens empreendedores primeiros passos. Eu acredito muito que aquele incentivo que a mãe do Lucas deu para ele, que a minha mãe, meu pai, aquela ajuda. Os jovens hoje às vezes estão muito presos dentro de um quarto, ou num videogame, ou numa distração qualquer, e às vezes vai faltar depois saber fazer com esse gostinho de ganhar dinheiro. Perfeito. Por conta própria na adolescência, ele entra na veia e o cara vai fazer sucesso depois, vai ser empreendedor. Nós estamos precisando no Brasil hoje, em todas essas faculdades que a gente tem, independente da profissão, formar mais gente que queira sair da faculdade já com um plano de negócios debaixo do braço, pensando em buscar alguma coisa para criar emprego e não procurar emprego. Até porque alguém tem que dizer que não vai ter emprego mais para tanta gente. Então nós precisamos de muito mais gente empreendedora. Tem uma adesão enorme para isso. Tem muitos pais que querem isso, muitos jovens, muitos diretores de escolas. Isso é uma coisa que a gente cada vez mais tem que colocar no ensino básico e no ensino médio. É verdade. Você sabe que eu trago um depoimento aqui, Lucas, também da minha infância. Você vai falando, a memória vai fluindo aqui. Porque o politicamente correto, o trabalho de escravo infantil, que generalizou uma régua. Eu me lembro do meu tempo em que eu ia à feira com 14 anos para carregar a sacola das senhoras amigas vizinhas da minha mãe para ganhar um dinheirinho. E via vários garotos trabalhando. Hoje a gente vê garotos, não tanto garotos, roubando na feira, porque não pode trabalhar. Outro dia eu brinquei com um senhor numa banca de laranja, banana lá, e falou, adoraria contratar esse garoto aqui, mas não posso. Ele é menor e eu não tenho como trazê-lo para ensiná-lo. Ele estava reclamando por conta de um garoto que estava aí bagunçando um pouquinho a feira. Mas, Lucas, como é que é o teu modelo de gestão no teu grupo? Você tem essa visão ainda hoje? Você modernizou demais? Você investe no perfil empreendedor do teu colaborador? Você identifica que você tem uma responsabilidade de ressonância para criar vários Lucas? Eu acho que hoje a empresa só tem sucesso se tiver uma cultura de empreendedorismo, né? Uma cultura de solução de problema. Se você tiver colaboradores com uma visão simplesmente de ali receber o seu salário, cumprir a obrigação, etc., você tem uma empresa que certamente não vai ter um crescimento acima da média. Então, para se ter um crescimento acima da média, precisa haver o intraempreendedorismo. É o analista júnior que vai identificar um problema, vai ser proativo, vai solucionar aquele problema, vai passar a ser pleno, sênior, gerente, coordenador, etc., vai subindo na carreira e empreendendo dentro da empresa. Hoje, na Vitzler, né, a gente tem um programa de partnership em que qualquer colaborador pode se tornar sócio da empresa, desde que ele seja um empreendedor, desde que ele tenha a nossa cultura, a nossa mentalidade, ele pode ali empreender e chegar à minha posição, a ser o CEO da empresa, a atingir o céu ao limite. E é muito interessante que nessa linha, né, nós temos um
uma visão de retribuir isso e multiplicar essa visão de empreendedorismo. E a gente tem um projeto social, chama um Projeto Farol, em que a gente pega adolescentes em situação de vulnerabilidade e a gente dá uma formação para o primeiro emprego. Então, eu tenho uma visão de que existem algumas disciplinas que são muito importantes, que é matemática, português, desenvolver um raciocínio lógico. Hoje a gente contrata colaboradores e como é difícil você encontrar pessoas com uma lógica de raciocínio, de solução de problemas, então a gente ensina isso. E programação. Então a gente pega adolescentes, faz esse programa e hoje a gente já tem o primeiro fruto desse projeto, são duas meninas, menores aprendizes, que ingressaram na empresa e a gente dá essa continuidade. Então, eu entendo que o trabalho na adolescência, né, eu acho que o principal é o estudo, a formação, mas essa vivência que o Poit falou, de ter aquele prazer de conquistar um recurso, comprar uma bicicleta, comprar alguma coisa, né, ter o dinheirinho para comprar um celular, é algo que funciona, cria uma mentalidade empreendedora. Quem começa a trabalhar não para mais, porque sabe que é bom, que é gostoso, a dinâmica, né? A dinâmica do trabalho, o desafio que você tem todo dia, você chega na empresa, né? Eu acho que o empreendedor, eu vejo o Poit, né? Mesmo tendo aí vendido a empresa, você continua caçando problema para resolver. Né? O empreendedor é isso, é aquela pessoa que... Incansável. Né? Tá ali sempre do bem. Poit, nessa linha que o Lucas abre para nós, você tem uma característica que é muito agradável, assim, é fascinante. Eu já até escrevi para você, já falei para você o seguinte: você é uma figura extremamente suave, agradável. Ele é disponível, ele é um homem de uma importância na vida dele, e ele trata todos igual, quer dizer, e você é bem humorado, e você seguramente, se eu fosse arriscar aqui, Lucas, e a nossa audiência, ninguém tem o relacionamento que o Poit conquistou. Com a tua magnânima máxima de bem-humorado, amigo de todos, essa humildade, que para mim é um ponto de referência inegociável dentro do sucesso das pessoas. Como é que você construiu isso, Poit? Isso foi criado, desenvolvido ou é DNA? Olha, um pouco... Obrigado, eu acho que você é muito generoso aí com as suas palavras, né? Ainda mais vindo de você. Mas assim, um pouco de DNA. Eu vi meus pais comerciantes, né? Empreendedores. Eu aprendi com meu pai que atendia sempre com um sorriso, olho no olho e um aperto de mão forte. Então eu vejo hoje esse mundo digital todo que é importante, mas os grandes clientes, os grandes negócios são fechados pessoalmente e com relacionamento. E eu sempre procurei levar esse otimismo para os negócios. A visita, como se fala no jeito nosso mesmo, de tirar a bunda da cadeira e visitar os seus clientes. Se fala muito de inovação hoje, mas não precisa ser algo que venha da NASA, um negócio sofisticadíssimo. Inovação visitando o seu cliente, conversando com ele, ele te conta como ele quer um valor agregado, como ele quer ser atendido no próximo atendimento, e você já volta e já inova para o próximo produto, para a próxima semana. Então, otimismo e relacionamento. Eu conheço muitos profissionais, e você conhece, de todos os ramos. Tem gente muito boa tecnicamente, mas ruim de relacionamento. Às vezes ruim de conversa, não é indicado e tal. Então, relacionamento, eu recomendo para qualquer jovem, para qualquer empreendedor que está começando, que está nos ouvindo, aí o negócio está decolando, tem que cuidar do relacionamento. Tem que ficar, se não for o ponto forte, procurar fortalecer e desenvolver isso e transmitir aos seus colaboradores, porque o jeito de atender, o jeito de conversar, o H2O. Né? Uma vez eu vi até não foi nem no Brasil, eu vi uma pessoa, um professor escreveu H2O na lousa e todo mundo achou que era água. E ele disse, não, são 2 doses de humildade e uma de orgulho. Né? É o indivíduo ser sempre um pouco mais humilde, saber a hora de engolir sapo e saber usar caixa de rascunho. Não é só a caixa de rascunho do Outlook,
é a caixa de rascunho aqui da Concordo cabeça. perfeitamente. Tem perfeito. horas que você tem que ouvir e guardar na caixa de rascunho. Você pode até escrever em algum lugar, mas não guarda. fala. Porque às vezes passa um dia, passa 2 dias, você ficaria com vergonha de ter enviado ou falado verdade. aquilo. Então você se segura, depois de uma noite bem dormida, às vezes a pessoa te pede desculpas, ou às vezes você encontra numa outra situação e vira um grande negócio. Então não estamos no momento de brigar com ninguém e nem de extremismo. Eu falo sempre de construir pontes, descobrir tudo que a gente concorda, vamos descobrir tudo que nós concordamos primeiro, depois a gente resolve o restante que tem uma diferença. Fantástico, fantástico. Ô, Lucas, eu queria aproveitar um pouquinho de você. Nós vamos entrar aqui numa quadra quase do final. É tão agradável esse papo que dá vontade de seguir aí por mais umas horas. Mas a nossa técnica já está apontando ali que nós estamos entrando na quadra final. Mas antes de entrar na quadra final, eu queria fazer uma colocação, assim, China e energia. Como é que você pode nos dar uma falazinha sobre China e energia? Bom, a China se tornou protagonista dentro do setor elétrico brasileiro. Hoje a gente tem grandes empresas a gente tem grandes empresas estatais que foram privatizadas, o capital chinês está muito presente no setor elétrico. Quando a gente fala de equipamentos solar, eólico, a China lidera com folga, né? A gente vê um desenvolvimento dessa indústria da energia na China muito forte. E isso tem feito com que a China seja protagonista nesse setor. E quando a gente olha a matriz elétrica chinesa, a gente vê alguns desafios, a gente às vezes não tem tanta informação, mas a gente também vê um crescimento muito forte da eólica e da solar, que são fontes renováveis na China. Então, acho que a China teve mérito para conquistar esse espaço, e eu acho que tem bastante capital chinês que ainda vai entrar no setor elétrico brasileiro, provavelmente. Que bom. Wilson, Brasil e o mundo. Vamos falar um pouquinho dessa... Nós vivemos um país que teve seus momentos, suas contingências, mas e o mundo, que vive uma contingência também? Como é que você vê essa relação do Brasil e o mundo e o Brasil? Eu vejo o vento a favor. Independente de política, de qualquer coisa, eu vejo o Brasil com muitas oportunidades. Eu vejo a Amazônia hoje protagonista em todos os congressos, eu viajo muito, em todo lugar que eu vou. Importante que, inclusive, o mundo saiba que a Amazônia está aí com muitas oportunidades. Eu mesmo tenho ido muito a Manaus por conta de aceleração de startups e de negócios sustentáveis. O Brasil no agro, uma potência enorme, com muita terra. Esses dias eu visitei uma fronteira agrícola em Roraima, quer dizer, plantando soja em Roraima, que se fizer mais um trechinho de estrada ali, a gente já sai no Canal do Panamá. Então, assim, com economia de tempo. Então, o Brasil tem... É um celeiro, como se fala, energia renovável, como estava dizendo aqui o Lucas, e eu acho que muitas oportunidades. E toda a crise que eu passei na vida, como você, como todo mundo, como gente da minha idade, a gente sabe que sempre tem um jeito de se posicionar. O Brasil tem, nesse momento, uma grande oportunidade, eu acho que não só no agro, mas na energia renovável, no hidrogênio verde que vem pela frente, na mão de obra qualificada, um país em paz, um país em que convivem, só aqui em São Paulo nós temos 70 pessoas de 70 países diferentes, com restaurantes, com bairros, com lugares, e todo mundo vivendo em harmonia. Então, acho que nós temos muitos pontos fortes aí e precisamos de andar mais pelo mundo falando sobre isso, vendendo isso e procurando oportunidades. Muito bom. Lucas, você como empreendedor, empresário, que vem de uma cidade em troncamento ali, que é Bauru, onde o Osiris Silva, seu conterrâneo, criou o ITA, Embraer, quer dizer, que genialidade essa terra de Bauru. Meu filho morou lá um período, Thiago, e uma vez ele, acho que tinha 14, 15 anos, isso. Aí ele falou, pai, quero fazer um evento aqui em Bauru, queria trazer o Osiris Silva. Eu achei que, bom, liga para ele.
Ele ligou para o Osiris Silva e o Osiris Silva foi. Você sabe que eu cheguei no evento depois do Osiris Silva, que eu até achava, eu tinha 14 anos, tinha jogado um tênis, eu morava em São Paulo, e deu certo. Quer dizer, esse mundo do Bauru não é fraco, não. Mas a tua visão dentro do estado de São Paulo, eu fez o comentário do Brasil, mas a tua sensibilidade com o eixo de distribuição de renda do estado de São Paulo tão forte, tão crescendo, já desse eu tomei conhecimento que Iracemápolis, a fábrica da Mercedes, agora vai receber uma nova marca, ela saiu, vai uma marca chinesa. Carro elétrico, a sua visão nesse estado pujante, está chegando? Como é que está? Eu acho que já é uma realidade, né? O carro elétrico hoje, a gente vê cada dia mais presente, né? Entrando o carro elétrico no Brasil, e eu acho que é um caminho, uma tendência mundial e um caminho sem volta. Mas mesmo num país com as matrizes que nós temos de combustível, essa facilidade... Eu acredito, particularmente eu tenho um híbrido, né? Um carro que você conecta na tomada, carrega no elétrico e usa gasolina também. Então, na cidade eu ando 100% no elétrico, eu vim hoje de Bauru para cá, eu vim na gasolina. Então, eu acredito muito o Brasil como um país continental, né, com dimensões continentais, que o híbrido flex, né, você poder carregar o seu veículo com energia limpa e renovável, conectada na rede, e abastecer ele com etanol, é o carro praticamente com zero emissão de CO2. Então, seria o mundo ideal, seria o estado da arte em relação à mobilidade. Então, eu vejo que o Brasil é privilegiado e eu acho que isso vai evoluir, cada vez mais veículos elétricos. A gente já vê o transporte dentro das cidades. Coletivo, né? Os transportes coletivos já elétrico, o transporte de cargas com aqueles veículos urbanos de cargas já utilizando energia elétrica. Então, eu vejo que é uma tendência, né, essa descarbonização, todo mundo fala disso, tem uma pressão mundial, o mercado de carbono crescendo, essa pressão, e o Brasil tem todas as condições para ser líder nesse setor. Um bônus extraordinário. Exatamente. Wilson, qual é a pergunta aqui, para entrar nas nossas perguntas finais, como é que eu parto de 3 ideias para escolher uma, e qual é o seu propósito de vida com tantas e gigantes realizações? Então, repito, 3 ideias, como é que eu escolho uma? E qual é o teu propósito de vida? Eu faria uma planilhazinha, pode ser até na cabeça mesmo, e compararia 3 coisas dessas ideias: química, projeto de vida e vento. Química é aquilo que você sente quando conhece o parceiro de negócio, quando conhece a pessoa, é mais de 50%. Quantas pessoas, quantos negócios, quantas ideias que só de conhecer a pessoa você fala, vou fazer negócio com ele. E quanto que eu fiz ao contrário, às vezes forçado pelo currículo e não deu certo. O projeto de vida é o propósito, que nós vamos falar em seguida. Tem que estar alinhado com o seu propósito. E o vento. Não adianta nada ter química e propósito se o vento não estiver a favor. E aqui hoje, nesse programa, nós estamos falando só de coisas que o vento está a favor. Temos que escolher um ramo de... Não adianta nada um ramo de atividade estar em alguma coisa que o vento não está a favor. O meu propósito de vida hoje, eu estou estudando muito o estoicismo e estou muito contaminado por isso, é ajudar as pessoas. É distribuir conhecimento, é fazer palestras para jovens, é ajudar empresas familiares em dificuldades, para criar uma governança, para que a pessoa consiga crescer e aprender a diferença de gestão e propriedade. Eu acho que encontrar o propósito de devolução, de give back, né? Deus é muito bom às vezes com a gente e a gente tem que estar sempre pensando em ajudar os outros. Então, eu acho que quem tem dificuldade de qual que é o meu propósito, ainda não encontrei aquele lance de por que você acorda cedo todo dia, começa pensando em ajudar os outros. Eu acho que ajudar as pessoas com a sua habilidade, porque todo mundo, quando nasceu, todo mundo que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo, ganhou um presentinho de Deus. Não tem ninguém que não ganhou um presentinho, que é o seu ponto forte, que é aquilo que ele faz bem, que ele gosta de fazer. Ele já sabe, você já teve uma dica na escola, no trabalho, nos clientes. Pega aquilo e procura ajudar ensinando os jovens, outras famílias, pessoas mais vulneráveis.
Eu acho que é nessa vibe que eu estou aí, desse propósito de vida, de ajudar, de contaminar com empreendedorismo, com inclusão produtiva. Porque inclusão produtiva é ensinar a pescar, não é dar o peixe todo mês para a pessoa, mas ensinar a pescar. Lucas, é a mesma pergunta. Nossa, tô tendo uma aula hoje aqui, Agostinho. Tô saindo aqui mais inspirado, né? Acho que o propósito do Poit está sendo cumprido aqui, me influenciando aqui. Mas eu acho que é nessa linha, né? A gente tem um propósito da empresa que é aplicar toda a nossa energia em prol do desenvolvimento sustentável do mundo. Esse é o propósito da nossa empresa. E eu sempre falo que você só aplica algo que tem valor. Então, aplicar a nossa energia, aplicar o nosso conhecimento, o nosso tempo, a nossa força, né? Toda a nossa energia, a energia que a gente produz, a energia que a gente investe no cliente, ensinando alguém. Então, aplicar toda essa energia em prol do desenvolvimento sustentável do mundo. Então, o desenvolvimento sustentável do mundo é a energia limpa e renovável, que vai tornar o planeta mais sustentável, é o conhecimento compartilhado que vai gerar frutos na vida das pessoas, é uma empresa com uma cultura saudável, com uma universidade corporativa que promove o desenvolvimento pessoal. Tudo isso torna o desenvolvimento sustentável do nosso mundo. Então, acho que esse propósito da empresa se mistura um pouco com o meu propósito, que é poder influenciar pessoas, gerar oportunidades. Eu acho que o empreendedor tem esse privilégio de ser um gerador de oportunidades, né? E isso é algo que o maior prazer na empresa é você ver uma pessoa se desenvolvendo, é você pegar um menor aprendiz, alguém que muitas vezes ninguém acredita, mas você dá uma oportunidade, treina, investe e vê aquela pessoa se desenvolvendo. Então, acho que o meu propósito é isso, dentro da minha casa, da minha família, eu tenho 3 filhos, né? É ser essa influência positiva para os meus filhos, trazer essa inspiração, e dentro da empresa também, começando dentro de casa e refletindo aí para todos os colaboradores, clientes, todo mundo que a gente se relaciona no dia a dia. Olha, eu estou muito contente, muito feliz de ter conversado com vocês dois. Eu vou pedir a vocês que depois dirijam ao tempo que vocês decidirem, não tem um limite de tempo, mas fiquem à vontade, olhando para essa câmera aqui, olhando para aquela câmera ali, eu vou falar, mas temos uma pergunta aqui da nossa produção, que é o meu diretor, que é o meu filho, acho que ele ficou... Tiago tem uma pergunta para fazer. Eu quero fazer uma pergunta para o Lucas. Então, nós dois viemos de Bauru, você é um pouco mais velho que eu, tive a oportunidade de estudar com teu irmão mais novo. Temos um outro amigo empresário de Bauru também, o Leonardo, que também já alcançou um sucesso muito legal. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão. Então, acho que hoje em dia, quando a gente fala muito em empreender, em ganhar dinheiro, em estudar, você vai tocar na questão de preciso sair do interior, preciso ir para São Paulo, é o fluxo, é o núcleo. O que você poderia dizer sobre isso, tendo conquistado, construído e tendo a sede da sua empresa numa cidade do interior? Então, precisa sair de Bauru? Ou dá para levar esse desenvolvimento econômico, dá para construir uma empresa estando no interior do Paulista? Eu sou fã do interior. O interior é uma região, principalmente o interior do estado de São Paulo, o interior do Brasil. Você vê cidades no Centro-Oeste, Minas Gerais, Paraná, o interior de São Paulo. Tem cidades riquíssimas e muita carência. Eu sempre falo o seguinte, se hoje eu fosse começar de novo, certamente eu não viria para São Paulo, eu iria para algumas cidades, Sorriso, Sinop, que são regiões... São Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, cidades que crescem 2 dígitos numa velocidade, algo pujante, uma carência de mão de obra, uma carência de empresas, carência de conhecimento técnico. Então, é até uma dica aí para quem quer empreender, né? Empreender na Faria Lima é difícil, né? A competição é altíssima, né? Todo mundo muito bem formado, Verdade. Muito capital, muita ideia. Agora, muitas vezes o empreendedor não está muito disposto a sair um pouquinho da zona de conforto. Então, o interior é uma região, as regiões, o interior do Brasil, né? O Brasil tem esse privilégio de ter regiões com crescimento muito acelerado e fortes demandas. Então, Verdade. Eu me formei em São Paulo, olhei para o interior e falei, pô, ali tem problema, vamos lá resolver.
Então, saí lá, fui resolver problema no interior, criei uma carteira de clientes extremamente relevantes e hoje eu tenho escritório em São Paulo, Fortaleza, Campinas, a gente atende o Brasil todo, mas começando do interior. Outro ponto também é a logística, né, do interior. Eu vejo o seguinte, às vezes eu venho para São Paulo, o pessoal fala, pô, Lucas, você veio de carro, 300 quilômetros. Eu falo, cara, mas 300 quilômetros é pertinho. Então, a gente que é do interior é acostumado a andar muito. Então, para visitar um cliente, para ir fazer uma reunião, não tem preguiça. Muitas vezes o pessoal de São Paulo fala, puta, vamos para Bauru? Não, mas precisa fretar um avião, não tem aeroporto, não tem isso, acho que eu não vou. Então, quem sai um pouquinho dessa zona de conforto aqui encontra uma terra fértil e quem planta em terra fértil colhe dobrado. Pode. Quer complementar? Eu concordo totalmente, também adoro muito o interior do Brasil, como ele disse aí de cidades do Mato Grosso. Eu estive em Rio Verde há pouco tempo, aí em Goiás, uma coisa absurdamente produtiva, né? Um pessoal animado, exportando, fazendo muita coisa. Então eu acho que tem muitas oportunidades hoje sim, em todo o Brasil. O interior vem cada vez mais forte, com mais estrutura. Nós somos do interior aqui do estado de São Paulo, então é um estado muito bem, com uma infraestrutura muito boa, mas sempre precisando melhorar. E concordo com o Lucas totalmente que essa questão de logística, de se deslocar, complementaria só dizendo isso, que não importa você estar no interior, ou estar em São Paulo, estar no Rio de Janeiro, estar em qualquer capital, mas fica a dica aí para os empreendedores, como você gosta que a gente fala, de que a gente está muito privilegiado hoje, que testamos o trabalho remoto e a gente consegue então fazer o híbrido, mas para não esquecer que dá para fazer o híbrido, dá para trabalhar à distância, dá para fazer uma série de coisas. Mas eu acho que tenho ainda a condição de dizer isso na minha idade, negócios importantes mesmo, grandes e conquistas de bons negócios, tem que ser com um aperto de mão forte, com um sorriso, olho no olho, descobrindo do que a pessoa gosta, quais os assuntos que interessam para ele, conversando, uma boa conversa, e depois você entra na parte do negócio. Então, essa questão do deslocamento e das visitas é o que vai trazer a maior inovação para a sua empresa. Quanto mais você visita, se não dá para visitar todo mundo, visita os 10 maiores clientes, mas visita mesmo, porque eles podem te contar como estão sendo atendidos e como gostariam de ser atendidos da próxima vez, sem preguiça de andar bastante por aí. Olha, queridos Lucas e Poit, é um prazer inenarrável, inominável de estar aqui com vocês. Nós vamos ter que voltar. Mas eu pediria a vocês a gentileza e agradecendo aí a boa vontade de estar aqui conosco, a nossa audiência, que vocês dirigissem, cada um olhando para essa câmera. Eu vou começar aqui então com o Poit ou prefere o Lucas? Não, aí fica à vontade de vocês. Lucas, eu acho que a responsabilidade sua depois é maior, mas em todo caso, eu acho, se fosse você, eu iria primeiro. Mas fica à vontade, vocês olhando para essa câmera e dirijam, por favor, uma palavra à audiência, que ela é o jovem do nosso país que acredita no Brasil e às vezes ele se perde um pouquinho por uma série de razões que não vê o caso nesse programa debater. Topa ser o primeiro? Vamos lá. Então... Bom, eu quero incentivar as pessoas o pessoal que está nos assistindo a acreditar no Brasil. O Brasil é uma terra fértil, né, uma terra produtiva em todos os aspectos. A gente tem problemas, mas os problemas precisam de pessoas competentes que tenham capacidade de resolver esses problemas. Então, eu quero convidá-los a olhar o problema pelo lado foco na solução. Aprendi uma hoje aqui com o Poit. Então, a gente focar na solução, olhar o copo meio cheio, acreditar no país, se dedicar, estudar o conhecimento, né? Eu sempre digo uma máxima na empresa que o conhecimento é nossa responsabilidade adquirir e a sabedoria vem de Deus para complementar e potencializar, né? A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento, que é algo que vem de Deus. Então, sempre que a gente tem fé, acredita, acorda cedo, se dedica, estuda, empreende, tem uma visão de solução,
certamente vai dar certo. Então, eu quero incentivar e dizer que empreender é muito bom, empreender é algo realizador, é algo desafiante, né? É um desafio diário, mas cada dia um flash, é uma dinâmica que é fantástica. Então, acredite no Brasil, vamos em frente, que o Brasil já deu certo. Ótimo. Parabéns, Lucas. Olha, eu diria que talvez uma das coisas que fez grande diferença para mim, eu queria deixar para vocês, é quando eu comecei a entender que se o não já está garantido, então o que vem para frente é lucro. Quantas vezes alguém me dizia, não adianta ir naquela empresa porque ele não vai comprar de você, ele compra do concorrente, ele é chato, ele não atende, precisa marcar a hora. Eu falei, então vamos lá. Não, o senhor não está entendendo. Se o não eu já tenho, eu vou. Se eu vejo uma pessoa no aeroporto, se eu vejo uma pessoa num restaurante, se eu vejo e eu quero chegar, quero dar um cartão, quero propor um negócio, não tenha vergonha disso. Pode ir, porque você vai ver as surpresas que você vai ter. Então, não aceite o não. Falou não tem coisa impossível. Você pode perseverar, você pode insistir. Eu costumo brincar que quando você vai num shopping e vê um cara muito feio com uma mulher muito bonita, ele sabe que o não está garantido. Fala a verdade. E o inverso também. Aí vai falar, pô, mas como é que ele conseguiu? Ele não teve medo do não. Ele vai para cima. E assim é nos negócios, nas oportunidades, principalmente para empreender dentro da sua empresa mesmo, apresentar uma ideia e ir em frente. Boa sorte a todos. Obrigado, Wilson. Obrigado, Lucas. Deus abençoe. Grande programa.